E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Shura para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra contar sobre uma época muito importante da minha vida, uma época que eu guardo com muita saudade, que eu tenho muita nostalgia dessa época, que foi a gangue do quinto ano. Mas antes de começar, eu só quero deixar um recado bem rápido, que todas as histórias que eu tô contando aqui são a partir do meu ponto de vista e do que eu lembro. Eu também peguei ajuda pra lembrar de algumas coisas, histórias aqui pra não faltar nesse vídeo, com os meus amigos, o Kalel e a Camila. Um beijo pra vocês dois. Se você for alguma das pessoas que aparecem nesse vídeo e lembrar de alguma história dessa época, quiser deixar aqui embaixo, ou tipo, Júlia, não foi bem assim que aconteceu, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo tudo também. Mas antes de tudo, deixe seu like, deixe um comentário também, compartilha com um amigo seu, porque isso aqui dá muito trabalho, gente, dá muito trabalho. Então, é isso aí. Vamos começar. Bom, antes de tudo, eu tenho que contar como que a gente começou essa amizade, como que isso se tornou algo tão pá na gente. Bem, na época do quinto ano, eu não tinha muitas amizades assim, tipo, fixas, sabe? O máximo que eu tinha era a Camila. E aí, nessa época, eu sentava da parte do meio pro fundão, sabe? Eu não sentava exatamente no fundão. E aí, o Kalel, ele sentava perto de mim. E o Kalel, a gente não se conhecia só por causa da escola. A gente se conhecia muito por causa da igreja também. Que a gente era da mesma igreja, então a gente sempre foi amigo de infância. Eu tinha as amizades dele, pá, mas eu nunca nem trocava ideia direito naquela época com eles. Até que o Kalel um dia tava desenhando, fazendo tipo um gibizinho com os amigos dele, pá. E aí, eu, como na época sabia desenhar, eu olhando eles assim, conversando, fazendo daquele gibi. Aí eu fui e perguntei, eu posso entrar? A partir daí, foi só pra frente. Aí a gente ficou, tipo, muito amigo por causa disso. Aí, como que era nessa época? Como que as coisas aconteciam? Como que era e tal? Os gibis eram o seguinte, eram as histórias do Mr. Ilusão. Aí cada um de nós no grupinho, que era eu, a Camila, o Kalel, o Luiz, que no caso ninguém chama ele de Luiz, a gente chama ele de Bolívia, porque ele é boliviano, o Cauã e o Derek. São os que eram mais presentes assim no grupinho e que a gente sempre tava lá juntos. Enquanto eu tava editando o vídeo, eu achei uma foto pré-histórica de uma das capas dos gibis. E é essa daqui. Basicamente, cada um de nós representava um personagem que eu lembro. Eu lembro que tinha o Mr. Ilusão, que era o Cauã, o Mr. Ilusão 2.0, que era o Kalel, o Dirt, que era o Bolívia, eu, que eu era tipo uma raposinha e tal, eu era Fairy, e tinha alguns outros personagens, como a Popó também, que era muito presente. A gente criava várias historinhas durante esse contexto, durante esse mundo, e era muito legal. A gente colocava referências de Brawl Stars, Clash Royale, de animes, e fazia nossa própria história também em um puta mundo, e era muito legal. Finalmente, eu fazia os desenhos, eu ou o Cauã, e aí a gente passava pros meninos pra eles contornarem e depois a gente fazer cópias e distribuir na sala para o pessoal ler e tal. E era muito, mas era muito legal fazer aqueles gibis. E a gente era bem nerdolinha mesmo, a gente era um grupinho de nerds. Só que os gibis, eles infelizmente não existem mais, a gente nem sabe direito o que aconteceu, a gente só praticamente perdeu eles. Ficou por isso mesmo, mas hoje ele é só saudade, virou estampa de camiseta. A gente também fazia muito cartinha, tipo, sabe aqueles card game que era de bafo pra você jogar, aquelas cartinhas pra você virar? A gente fazia isso com personagens do Brawl Stars. A gente amava demais Brawl Stars, a gente jogava praticamente em todo recreio, a gente jogava Brawl Stars. E cada um dos personagens tinha um apelido. Não vou conseguir lembrar, assim, todos, mas eu lembro de alguns, assim, de cabeça. Que a Pam era a Dilma Mandioca. Eu lembro que a Ems era a Rapariga Digital. O Coach era Felipe Coutinho. A Shelly era Sheila. A Jess era Furry. Eu não lembro, era tipo assim. Não, a Jess, Anitta. Anitta era Furry. O Brock era Nego do Borel. Assim, cara, tinha uns apelidos muito massa. A gente faz essas
muitas cartinhas, era muito legal, muito divertido. Na época o pessoal também fazia de Clash Royale, mas esses a gente não colocava apelido assim, tanto não, era só a cartinha de bafo do Clash que a gente fazia à toa. Era muito divertido a gente fazer essas cartinhas, porque a gente ficava jogando no meio do recreio e tal, e a gente fazia aquilo de papel, de caderno, era a coisa mais fácil do mundo, você bater assim, ó, pá, e virar. Também teve uma grande proeza, uma grande aventura, de quando a gente foi no shopping do Cerrado pra Mostra Cultural. Naquele shopping, naquela Mostra Cultural, eu resolvi ir fantasiada de Finn de Hora de Aventura, e o Cauã, ele tinha ido de Jake. E foi tão legal esse dia, porque depois que acabou lá a mostra, tava meio que desmontando, pá, aí nós tudo subiu e foi lá pra cima comer batatinha frita. E, nossa, foi muito legal, a gente ficou lá conversando, e lá também chegou umas galerinha da sala também, ficou lá com a gente, comendo, conversando. E nesse dia, o Kalel, ele chegou atrasado. Chegou lá quando só tinha isso aqui de batata, não tinha nada. E esse grupinho, ele ficou mais ou menos até o 6º ano, antes da pandemia. No 6º ano, o Cauã e o Derek, eles saíram da escola. E aí depois chegou um novo personagem, que foi o Douglas. O Douglas, a gente infelizmente não teve tanta história assim com ele, tipo, da escola mesmo, pá, porque pouco tempo depois chegou a pandemia, então não aconteceu tantas coisas assim entre o Douglas, mas na época de pandemia era muito legal. Por quê? Na pandemia a gente ainda manteve assim um contato, porque a gente jogava, a gente conversava, jogava Minecraft, Brawl Stars ainda também, e era tudo junto. E a gente ainda manteve uma amizade assim forte. Agora sim, contando como tá hoje em dia a gente fica em frente, infelizmente. Não foi um grupinho que ficou realmente fixo. Sei lá, a gente ainda é brother, parceiro, assim, igual antes. Não. A gente é só mais amigo mesmo. Porque muitas pessoas, assim, por exemplo, depois que o Cauã e o Derek saíram da escola, a gente não ficou, assim, tão próximos de novo. Não voltou a ter aquele mesmo nexo que tinha antes. O Bolívia e o Kalel e a Camila continuaram na escola, mas ainda assim, sabe, o tempo passa e as pessoas infelizmente também passam, sabe? É coisa que acontece normalmente com qualquer ambiente, qualquer lugar que você frequenta. Mas ainda assim, a gente tipo não desfez a amizade, tipo assim, te odeio, não! A gente só se distanciou. Normal, a gente cresceu, a gente conheceu novas pessoas, a gente fez novas amizades e tal, e tá tudo bem. Às vezes esses ciclos têm que se encerrar mesmo, porque às vezes eu penso, poderia ter sido muito, mas muito legal a gente ainda ter continuado a amizade fixa? Sim, poderia, mas ao mesmo tempo isso podia ter causado algo muito pior, acho que coisa que a gente nem consegue imaginar que aconteceria, sabe? Mas ainda assim, mesmo a gente distante, mesmo a gente longe, não tendo aquela mesma frequência de amizade de antes, eu ainda guardo com muito carinho cada uma das memórias, cada uma das risadas, cada um das aventuras que a gente teve naquela escola. E foi uma fase que marcou muito, mas muito a minha infância pra pré-adolescência. Se você é uma das pessoas aí do grupinho que tá assistindo esse vídeo aqui agora, saiba que vocês têm um pedacinho no meu coração, querendo ou não, eu guardo vocês antigamente com muito carinho. Não vou chorar! Ai, mas enfim, é uma fase que eu queria muito contar aqui pra vocês, porque marcou muito. Mas, enfim, galera, é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo, um beijo da Júlia.